Dia, irmã. Bom dia, Belinha. Bom dia, tudo bem, Aronice? Tudo bem, graça e paz, querida. Vamos fazer as nossas duas orações, Belinha? Sim, vamos. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda e dá continuidade à mensagem, tá bem? Ok. Então vamos orar. Senhor. Grande Pai, poderoso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, Senhor, nós rendemos a Ti honra, glória e louvor. Pedimos perdão por alguma falha que por acaso nós cometemos, e provavelmente possa nos impedir de ouvir a tua voz, mas nos perdoe, nos lave no sangue de Jesus Cristo, nos purifique, dá-nos a tua paz, continue falando aos nossos corações, através da voz da nossa querida Belinha, unge-a com brasas vivas do altar, que o Espírito Santo seja concedido em conjunto dobrado. Se conosco, Pai, nos ajude. Temos vários pedidos também, querido Deus. O Senhor é o único que pode nos ajudar na totalidade daquilo que precisamos. A Aline vai fazer uma cirurgia hoje. Venha ser com a Liginha, continue abençoando a tua serva. A Miriam, a Natália, a irmã Terezinha, o pastor Cleiton, Senhor, tem misericórdia da Martinha, Vitor, Peterson, tantos outros, esses nomes que citei, representando todos aqueles que estão no leito de dor, precisando da tua cura, da tua bênção, da tua salvação, conforme a tua vontade. Pense com todos nós que estamos aqui no Zoom, aqueles que estão no YouTube e aqueles que irão assistir mais tarde também, igualmente todos nós possamos ser abençoados, extensivos também, Senhor, aos nossos familiares, nossos amigos, com quem nós entrarmos em contato. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a tua voz. Fale aos nossos corações, Senhor. Precisamos ouvir, naturalizar, internalizar, praticar e ensinar aos outros também. Nos ajude a trilhar esse caminho estreito. Dê a vitória de Cristo. E cada dia mais possamos subir a escada da santificação. O inimigo seja repreendido. Que nada venha nos impedir, mais uma vez, eu suplico de ouvir a tua voz. Dá-nos a tua paz. Abençoa a Belinha, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai, continuamos na sua presença, Senhor, muito gratos pelo fogo da vida que o Senhor nos dá a cada dia. É o Senhor que nos sustenta, que nos mantém, que nos dá inteligência, que nos dá a capacidade de perceber a sua palavra e que a pouco nós vamos aperfeiçoando e vamos exercitando a nossa fé para que o Senhor faça a obra que começou em cada um de nós. Agradecemos muito por estarmos aqui e queremos colocar-nos nas suas mãos. Seja o Senhor a falar, seja o Senhor a explicar, seja o Senhor a abrir o nosso coração e a permitir que essa luz venha brilhar em nós. Entregamos tudo ao seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Belinha. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Amém. Então, bom dia a todos e a todas. Nós acabamos de cantar um hino, que é o hino tema, não sei se já repararam, que diz precisamente que a manhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. E é verdade, irmãos, Deus nos escolheu para viver nesta altura e para alcançar a vitória. Não é isso? Para isso que estamos aqui? Para alcançarmos a vitória. Muito bem, então hoje, como já puderam ver, o tema, na sequência do que vimos ontem, é aquilo que Satanás não quer que nós saibamos. Vamos ver o que é que ele não quer que nós saibamos. Nós ontem, alguém se lembra do que é que falámos ontem? Certamente que sim, não é? Falámos muito acerca da lei que requer justiça, que nós não temos justiça para dar à lei, mas que Jesus é a nossa justiça.
E hoje então vamos continuar o tema e vamos começar com uma promessa maravilhosa que se encontra em Provérbios capítulo 11, que diz: o justo é libertado da angústia. O justo é libertado da angústia. Não é uma promessa maravilhosa? É uma promessa que nós precisamos reclamar. Deus promete aqui a cada um de nós que o justo será livrado da angústia. São boas notícias, não é? Isto é o Evangelho. O Evangelho são boas notícias. Mas quem é o justo? Faz-se a pergunta, quem é o justo? Já sabemos que o justo é aquele que vive pela fé, não é? Como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Eu peço desculpa, eu não sei o que é que se passa aqui, mas no meu ecrã tem o símbolo do Pentecostes mesmo em cima dos textos bíblicos. E isso impede um pouco a leitura do texto. Completamente. A mim também. É, aqui também. Também. Geral. Pronto, não É sei a se isso. foto de Aurenice. Pronto, vamos aguardar que a Aurenice nos tire ali aquele símbolo do Pentecostes. Mas então dizia eu que o justo viverá da fé. Portanto, o justo é aquele que vive pela fé. E ele vive cada dia e cada momento pela fé em quê? Não é? Nós temos muito estas frases feitas, mas temos que as entender. Desculpem, não pensem que eu julgo estar a falar para crianças, não, porque eu quando faço a mensagem, que Deus me orienta a fazer a mensagem, Eli, Sim, só um minutinho, eu vou ter que interromper para tirar, tá bom? ok. Só um minutinho. Saiu? Não, Não. não saiu. Quando, quando tu vais a sair, o símbolo acaba por sair, mas depois volta. É quando tu compartilhas a tela. E agora? Agora Agora saiu. está bom. Tá, obrigada, muito obrigada. Desculpa aí. Então, dizia, como? Peço desculpas. Não faz mal, não faz mal. Então, dizia eu que Deus me ilumina para fazer esta sequência. Não é que nós não saibamos, mas por vezes eu, pelo menos, preciso de ter um encadeamento dos assuntos, dos raciocínios. Então, o justo vive pela fé, mas fé em quê? Então, vamos ver nisto que está aqui. Sabemos que é fé na palavra, claro, mas então vamos para desejado de todas as nações e ele vai nos dizer em que é que o justo deposita a sua fé. A lei requer justiça, já vimos ontem, vida justa, caráter perfeito. Isso não tem um homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas, há aqui um mas, Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Portanto, aquilo que nós não temos: vida santa, vida justa e caráter perfeito. Estes, a vida justa e o caráter perfeito, oferece ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Então vamos fazer aqui uma pausa. O justo, Deus diz que liberta o justo da angústia. O justo é aquele que vive pela fé. Fé em quê? Irmãos, nisto que está aqui. Que Cristo veio à Terra como homem, viveu vida santa ou justa e caráter perfeito e oferece ele como dom gratuito a todos os que querem receber. A minha pergunta é: nós acreditamos nisto?
que o caráter perfeito e a vida justa é uma oferta, eu preciso receber. Como é que eu recebo? Pela fé. Pela fé. Irmãos, esta noção tem que ser trabalhada na nossa mente. Vamos continuar. A sua vida substitui a dos homens. Assim, obtêm remissão de pecados passados mediante a paciência de Deus. E agora reparem, mais do que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos. Uau! Forma o caráter humano. Quem é que faz isto? Somos nós. Irmãos, quem é que forma o nosso caráter perfeito? Somos nós? Não, é Deus, irmãos. Forma o caráter humano segundo a semelhança de Deus. Uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim, a própria justiça da lei cumpre-se no crente em Cristo. Esta palavrinha em Cristo, aquele que está em Cristo, é o que nós vamos aprofundar, mas é só amanhã. Como é que nós podemos estar em Cristo? Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, o justo é aquele que acredita nisto, que recebe isto. Bom, como é que nós podemos fazer a pergunta, não é? Como é que Jesus viveu uma vida santa? E isto é muito importante, porque muitos de nós adventistas dão esta resposta, porque ele era divino. Ele nunca pecou porque ele era divino. Mas será que é isto? Não. Ele não foi porque ele era divino, mas se ele tivesse vindo como divino, ele não precisava de ter, como nós vimos há pouco aqui, desenvolvido um caráter perfeito, porque ele já o tinha. Percebem, irmãos? Se ele tivesse vencido o pecado como divino, ele não precisava desenvolver um caráter perfeito, porque ele já o tinha. Então, ele veio como? Não porque ele era divino, mas porque ele veio como homem. Ele veio como homem. E eu vou dar-vos agora aqui dois textos a mais, mas estes dois que são de extrema importância para nós percebermos alguma coisa. E eles encontram-se em Hebreus, o primeiro no capítulo 2, versículo 18, e diz o seguinte. Primeiro está o 5:8, ok, tudo bem. Então diz assim, ainda sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Por que é que ele padeceu? Para ser obediente? Por que é que ele padeceu? Um outro texto, Hebreus 2:18, e este é mais claro, e diz-nos assim, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, irmãos, por que é que ele padeceu? Gostava de vos ouvir. Podem abrir os micros. Por que é que ele padeceu? Ou quando? Em que é que ele padeceu? Ao ser Ao ser tentado. tentado em sua vida normal, de vida. ao ser perseguido. Aí diz que é ao ser tentado, naquilo em que ele padeceu ao ser tentado. Por que que Jesus, vamos pensar, por que que Jesus padeceu, sofreu ao ser tentado? E por que que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu?
A mim, se Por causa Satanás do me pecado? aparecer como? Por causa do pecado? Nossa. Por, porque ele veio como homem, tal e qual como nós. Havia nele, tal como em nós, uma luta. A luta entre a carne e o espírito. E por isso ele sofria, sempre que era tentado. Porque dentro dele havia uma luta. O que é que nos diz em Romanos 8:3? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, repara isto, irmãos, Deus, enviando o seu Filho como? Em semelhança da carne. Qual carne? Da Do nossa. pecado. Só existe uma, a carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, havia em Jesus a carne, a luta entre a carne e o espírito, entre a vontade dele e a vontade do Pai. Jesus não disse em Lucas 22:42, o que é que ele disse? Podem passar o slide, por favor? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia o quê? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, quantas vontades havia aqui? Duas. A dele Duas. e a de Deus. Ora bem, a dele e a do Pai. Havia duas vontades, irmãos, e nitidamente opostas. Uma, a vontade de Jesus em carne, na carne do pecado, como já vimos há pouco, que era não morrer, essa era a vontade de Jesus, era não ir para a cruz, e a vontade do Pai, que era espírito, que era ele ter que ir para a cruz. Mas, meus irmãos, apesar de Cristo ter vindo em carne, ele não andou segundo a carne. O que é que nos diz em Romanos 1? Exatamente isso. Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, como? Como é que ele nasceu? Segundo a carne. Era descendente de Davi. Tinha as mesmas características da carne do Davi. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui, na pessoa de Jesus, as duas coisas, a carne e o Espírito. Sabem o que é que diz em Romanos 8:5? Irmãos, eu com isto não estou a dizer que Jesus era pecador. Que isto fique muito claro aqui. E já vamos ver porquê. Já vamos ver porquê. Este texto diz-nos o seguinte, Romanos 8:5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Ou seja, na Bíblia King James, ela diz o seguinte, os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm a mente nas coisas do Espírito. Ou seja, Jesus, apesar de ter vindo em carne, ele não cedia aos apelos e às sugestões da carne. Percebem, irmãos? Porque ele conhecia as duas leis que Paulo entendeu e que nós hoje temos que entender também. Há duas leis. Eu não estou a falar da lei dos 10 mandamentos.
Mas Paulo diz isso em Romanos, aí no capítulo 8. Vejam o que é que ele diz no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, então está aqui uma lei ou não está? A lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, em Cristo, lá está outra vez a palavrinha, em Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Então temos aqui duas leis. Estão a conseguir acompanhar o raciocínio? Temos a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Qual é que é mais forte? A lei do pecado. O que é que diz aí esse texto? Irmãos, decorem esse texto. Vamos refletir nesse texto. Coloquem os olhos nele. O que é que diz aí? Que a lei do Espírito da vida livrou-nos do pecado, da morte. Então, o que é mais forte? A lei do Espírito da vida ou a lei do pecado e da morte? A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida. Porquê? Porque ela livra do pecado. Porque ela nos livra da lei do pecado e da morte. E Cristo Irmãos, é vida. E Cristo é vida. Será que nós entendemos isto? Ou melhor, nós entendemos, mas será que nós acreditamos nisto? Aqui é que está a questão, a fé. Nós acreditamos nisto? Que a lei do Espírito da... Jesus sabia disso. Jesus sabia que a lei do Espírito da vida o livrava, como livrou, da lei do pecado e da morte. Porque ela é muito mais poderosa. Nós até temos um verso que diz que o Espírito está pronto, mas a carne é Fraca. Então, se ela é fraca, ela pode ser facilmente vencida, ou não? Sim. Claro, Como é que ela é? se Porque ela, se ela, a lei nos mostra o nosso pecado. E ela mata. Ela mostra onde nós pecamos. Aqui nós não estamos a falar da lei dos 10 mandamentos, atenção, irmãos. A lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte, não estamos a falar da lei dos 10 mandamentos. Então, qual é a lei do pecado e da morte? É uma lei que nós conhecemos muito bem. Escuta isto. É a lei da hereditariedade. Nós recebemos ou não, nós estamos debaixo da lei da hereditariedade? claro, Estamos. estamos. Nós recebemos genes do nosso pai, da nossa mãe, que vieram do avô, da avó, mas não são só essas características físicas. Nós às vezes pensamos, olha, nasceu com o olho azul, sai ao pai ou sai ao avô. Não é o que nós dizemos? Claro. Essa é uma hereditariedade que nós recebemos. A cor dos olhos, o formato do nariz, a maneira de andar, são coisas que recebemos por hereditariedade, mas nós não recebemos só as características físicas. Por hereditariedade recebemos outras coisas. Esta é a lei do pecado e da morte, que nos leva a ter inclinações, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Percebem? Se o pai tinha tendência para a ira, é natural, é uma lei da natureza, que o filho ou a filha tenham a mesma tendência para se irar. Percebem, irmãos? Uhum. E somos culpados dessa lei da hereditariedade, da lei do pecado e da morte. Somos culpados? Não, Não, não somos culpados e Deus sabe disso. Mas porque nós não conseguimos alterar essa lei da hereditariedade, o que é que Ele nos deu? Uma outra lei,
mais poderosa, que é a lei do Espírito da vida, que nos livra da lei da hereditariedade. Irmãos, isto são ou não são boas notícias? Sim, claro. Ótimo. Claro. Nós acreditamos nisto? Eu creio. Amém. E temos a certeza disto porquê? Porque é que temos a certeza que a lei do Espírito da vida, Espírito com letra grande, que é o Espírito Santo, nos livra da lei da hereditariedade? Porquê é que temos essa certeza? Porque está escrito. Exatamente, está escrito, e está escrito na pessoa de Jesus. Ele demonstrou que apesar de ele ter vindo na carne, ele não andou segundo a carne. Vamos ver o que diz em Romanos. Eu estou a falar lentamente, e se alguém mais quiser abrir a sua câmara, eu ficava muito contente. Obrigada aos que abriram a câmara. Em Romanos 7, versículo 21 e 22, vejam o que é que diz. Acho então esta lei em mim. Paulo a falar, ele disse claramente, ele entendeu. Ele entendeu que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Qual era o mal que estava com ele? A lei da hereditariedade da sua carne. Entendem? Sim. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E por isso ele se achava miserável. Miserável porquê? Por causa da sua hereditariedade, da lei do pecado, ele se achava miserável. A lei do pecado e da morte. Então nós traduzimos o versículo 21 da seguinte forma. Acho então esta lei da natureza pecaminosa herdada, hereditária em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, a hereditariedade está comigo. Eu quero fazer o bem. A minha mente entende e ela quer fazer o bem. Mas o pecado está comigo. A lei da hereditariedade eu não consigo alterá-la. Exatamente. Mas, estão a entender, irmãos? A pouco e pouco nós já começamos a... Por isso é que Pedro diz que Paulo era difícil de ser entendido. E nós precisamos... Será que alguém já nos explicou algum dia? A mim, eu nunca tinha entendido isto, irmãos. O que é que era esta lei do pecado e da morte, lei do espírito da vida? O que é isto? Quando eu entendi, fez-se luz e é muito mais fácil nós percebermos. Exatamente. Apesar de ele se achar miserável por causa da lei da hereditariedade, e há pessoas que dizem, eu tenho o cabelo frisado e queria ter o cabelo liso. Podem mudar isso? Podem, se forem ao cabeleireiro, gastar dinheiro e andar a esticá-lo todos os dias, não é verdade? Mas não conseguem alterar os seus genes. Agora, apesar dele se sentir miserável, o que é que ele diz no versículo 25? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Podem passar o slide, por favor? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o que é que ele está a dizer aqui? Porquê é que ele disse isto? Sabem porquê é que ele disse isto? Porque ele conhecia João 14:30. E o que é que diz em João 14:30? Slide, por favor. Ele sabia que se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem é que disse estas palavras? Cristo. Jesus. Cristo. Então Paulo dava graças por Jesus Cristo. Por quê? Porque Satanás nada tinha em Jesus. Ou seja, Satanás não conseguia pegar em nada que Jesus tinha e usá-lo em seu favor.
Por isso é que há pouco nós vimos lá atrás, naqueles textos que vimos há pouco, que Jesus sofria quando era tentado, padecia. Irmãos, porquê é que ele padecia quando era tentado? Porque era 100% homem também, 100% Deus. Ele era sofria, né? 100% Eu acho que homem ele e ele tinha sofria. recebido uma lei da hereditariedade da parte da sua mãe. Exatamente. Por exemplo, eu não sei convosco, mas se Satanás me tentasse a beber ou a fumar, eu não sofria. Claro que sofria. Eu não sofria. Porquê? Porque eu não recebi nos meus genes a inclinação para fumar ou para beber. Senão tentasse. Percebem, irmãos? Mas se ele me tentar a me irritar, aí eu já sofro. Porque na minha genética existe essa inclinação para a irritação. Percebem? Então, eu não tenho umas tendências hereditárias, mas tenho outras. Os irmãos não têm as que eu tenho, têm outras. Mas e Jesus? E Jesus? Jesus também tinha. Ele tinha a de todos nós. Por isso é que ele pôde sentir na pele aquilo que todos sentem quando são tentados. Percebem, irmãos? Os mais vis pecados, Belinha. Exatamente. Só dessa forma é que ele pôde sentir aquilo que cada um de nós sente quando é tentado. A Bíblia não diz que ele foi tentado em todas as coisas. Sim. É o que a Bíblia diz. Mas não pecou. Nos Sinais dos Tempos, comentando este verso de João 14:30, diz assim: Cristo mantinha a sua pureza em meio à impureza. Essa pureza celestial incomodava o inimigo apóstata como nada mais podia fazer. E a pergunta é: como é que Jesus mantinha a sua pureza no meio da impureza? Agora eu gostaria que me respondessem. Como é que ele mantinha? Como? Por causa Da pelo, hereditariedade. Porque ele acreditava que ele tinha fé, que o pai estava Ex- com ele. Exatamente. a relação que ele tinha com o pai. Ele tinha relação com o Jesus pai, então estava era muito escondido no forte. Pai. Ele não queria envergonhar, ele queria vencer, ele queria crescer, ele queria caminhar com o pai. Eu sei que havia aqui várias pessoas que queriam responder, não é verdade? Pois, Irmãos, ele venceu, ele manteve a sua natureza pura no meio da impureza, porque ele tinha fé. Escutem isto. Por isso é que nós falamos da fé de Jesus. Ele tinha fé em quê? Naquilo que estava escrito na palavra. Por isso, quando ele era tentado, o que é que ele dizia? Afasta de mim esse cálice. está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, ele tinha fé no que estava escrito ou não tinha? Claro. Tinha. Irmãos, ele só conseguiu manter-se puro no meio da impureza porque ele teve fé no que estava escrito. Ele teve fé que a palavra venceria Satanás. Exatamente. Irmão, isto é muito significativo. Nós só temos um meio de vencer. Foi o que Jesus nos deu o exemplo. Como eu fiz, fazei vós também. Não foi o que ele disse? E Sim. como é que ele fez? Sempre que foi tentado, venceu porque ele era forte? Venceu porque ele era divino?
Venceu porque ele era um super-homem? Não. Não, foi pela fé na palavra. E Eu o pergunto, relacionamento, e também, oh irmã, desculpe, e também pelo bom relacionamento que ele tinha com o pai. Porque se nós o tivéssemos. relacionamento era com base na palavra. Pronto, mas era Percebem, fé, no irmãos? fundo. Também era, no Era fundo, era fé, fé. portanto, era a questão é que está aí. Em João, capítulo 6, olhem o que diz. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Espírito e vida. Espírito e vida. vida. O Espírito de Jesus é o que vivifica. Na outra parte do verso, não é? Podemos passar, por favor? O Espírito é o que vivifica. Olha aqui, a lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado e da morte. Estão a ver aqui, irmãos? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito. Ou seja, as palavras que eu vos digo são o Espírito da vida. E Jesus andava como? Segundo a carne? Em espírito, segundo o Espírito. Exatamente. Então, Jesus se submetia à palavra. Jesus acreditava na palavra. Jesus se apoderava da palavra. E Jesus citava a palavra quando era tentado. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Se estamos fazendo isso, só temos vitórias. Amém. Quantas vezes na nossa boca não está a palavra? Exatamente. E a Bíblia diz que a palavra não está longe de nós, mas está na nossa boca e no nosso coração. Não é o que diz? É. Vamos ver onde é que diz? Agora vamos abrir as nossas Bíblias, porque esse texto não está no programa, mas veio aqui à minha mente. Vamos lá, Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Já acharam todos? Uhum. Versículo Amém. 8. Irmãos, estes textos têm que estar aqui. Meus queridos irmãos, estes textos têm que estar na nossa mente. Não pode estar na nossa mente o nome do autor da novela, nem os feitos que este ou aquele fez, ou que o pastor, ou que o irmão. Não é isso que tem que ocupar a nossa mente. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém. E se ela estiver aqui, nós iremos citá-la quando formos tentados. E o que é que vai fazer expulsar o Satanás? É a minha força de vontade? É o ficar com a boca fechada quando eu tenho vontade de a abrir? É a palavra. É a fé na palavra, mas é a palavra que tem o poder. Vamos ler nesse mesmo capítulo, aqui o versículo a partir do versículo 5. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Exatamente. Mas há outra justiça. Não é que vem da lei, não é por eu cumprir a lei, não é por eu devolver os dízimos, não é por eu ser vegetariana, não é por eu ir à igreja ao sábado, não é isso.
Ela é Mas espiritual, né, Belinha? mas a justiça que vem de onde? Da Da fé. 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 Fé em quê? Na Na palavra. palavra. É a palavra que tem poder. Diz uma só palavra Mas será? e o servo sarou. O que é que curou o servo? Foi Jesus que foi lá, o servo do centurião? Não Não foi foi. palavra. Foi a palavra. Jesus nem sequer lá estava. Mas a palavra tem poder. Oh, irmãos, será que nós acreditamos mesmo que a palavra tem poder? É uma pergunta que cada um deve se fazer. Então ele diz, mas a justiça que vem da fé diz assim, 2 pontos. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas o que é que diz? A justiça que vem da fé diz assim, a palavra está perto de mim, na minha boca e no meu coração, ou seja, na minha mente. Porque, versículo 9, se com a tua boca, olha aqui a boca, confessares a Jesus como Senhor, ou seja, se eu crer que Jesus é o Senhor da minha vida, e é Ele que manda, e é Ele que faz as escolhas, e é Ele que decide, e em teu coração creres, olha aqui a fé, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Então, irmãos, se Jesus disse as palavras, agora prestem atenção a isto, as palavras que eu vos digo, já vimos lá no texto de João 6, 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. E Jesus disse o quê? Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a Vida. vida. Então, quer a palavra é vida, quer Jesus é vida. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Irmão, Jesus é a palavra. E digam-me uma coisa. Podem abrir os vossos micros. Laodiceia, onde é que tem Jesus? No mundo, nas riquezas. Laodiceia tem Jesus aonde? Está do lado de fora. Na rua. Na rua. Se Jesus está na rua e Jesus é a palavra, significa que a palavra está aqui? Não. E depois queremos ter vitórias sobre a tentação. Percebem, irmãos? Isto, não se desanimem, porque nós estamos a aprender a passo e passo a ter vitórias. Vamos avançar. Então, Jesus é vida, a palavra é vida. Jesus também disse que as palavras que eu vos digo são espírito. E Jesus é espírito? Claro. A Bíblia diz em João 4:24, Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. espírito. Muito bem. Então Jesus acreditava na palavra que já estava escrita no Antigo Testamento. Acreditava ou não? Uau! Acreditava. Uau! O que é que lemos lá em João 6:40? Ainda não é esse texto. É de João 6:64. Auranice. Não, mais para trás. João 6:64. Jesus acreditava nas palavras do Antigo Testamento. É o outro a seguir. Mas Jesus disse: há alguns de vós que não creem. Uau! Não, mais para a frente, Auranice, já passaste por ele. É o outro a seguir. O outro. Mas há alguns de vós que não creem. Não passes o slide, por favor.
Irmãos, vejam isto. Jesus acreditava nas palavras do Antigo Testamento, por isso ele dizia: está escrito. Ele estava de posse dessas palavras que estavam no Antigo Testamento. Mas havia alguns deles que não acreditavam. E eu pergunto, será que também há alguns de nós que não cremos? Ter fé é uma coisa raríssima no último período da história do cristianismo, do período de Laodiceia. Lembram-se o que é que Jesus disse? Uhum. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Lucas 18:8. É tão rara, irmãos, pensem nisto. Nós muitas vezes não nos conhecemos e pensamos que temos fé. Verdade. Mas depois, quando somos tentados, não conseguimos lembrar-nos de uma promessa para lançar para Satanás. Verdade. Mas E por isso caímos. essa fé que é referida é a fé de Cristo. Porque muita gente diz que tem fé, mas é a sua própria fé que não tem força nenhuma. Exatamente, é a nossa própria fé que não tem força nenhuma. Jesus disse a Laodiceia, agora sim podemos avançar para o texto de 1 de Pedro. O que é que ele disse a Laodiceia? Compra de mim ouro Que parece. provado no fogo. É porque Laodiceia não tem esse ouro. Se ele está a dizer para eu comprar é porque eu não tenho, certo? Uhum. E o que é que é esse ouro provado no fogo? 1 de Pedro diz-nos. São as Para que... vestes, né? Não, vamos ler o que diz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro. Então, o que é o ouro? A O que é o fé, ouro? A a fé. fé. E ela tem que ser, tal e qual como o ouro, tem que ser provada pelo fogo. Aqui diz claramente, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é Exatamente. provado pelo fogo. Irmãos, vamos aqui ver uma coisa. A fé não é um dom gratuito que É. Deus repartiu a cada um? É ou não? Sim. Será que nós sabemos onde é que se encontra isso? Não. A palavra, né? É na palavra, mas a palavra tem que estar aqui. Que está aqui dentro. Vamos lá. Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Versículo 3, não está aqui no programa porque, pronto, parte do princípio que nós sabemos. Aqui, no fim do versículo, diz assim, eu vou ler o versículo todo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si, sobriamente, agora reparem o fim, conforme a medida da fé que Deus quê? Deu a cada um? Deu a cada um. Então, se ele deu, nós já temos. É ou não? É. Por isso. Irmãos, isto é importante. Ele repartiu uma medida de fé a cada um. Todos têm. É como se fosse uma sementinha. Todos têm. Então, se a fé é um dom que Deus deu gratuitamente, por que é que a Laodiceia ele aconselha a comprar dele? Se nós já temos Buscar dele, né? A buscar dele por fé, né? a comprar, ele não diz buscar, ele diz comprar. Aconselho-te que compres de mim. As palavras são todas muito importantes, irmãos. A palavra de Deus tem que ser lida com muita atenção. Aconselho-te a que compres. Mas por que eu vou comprar uma coisa que ele já me deu? É complicado. Não é? É muito complicado. Eu vou vos dizer, há duas razões. Querem que eu vos diga?
Sim, Quero. Primeira, é que Laodiceia é extremamente orgulhosa. Laodiceia é muito orgulhosa. E ela não aceita favores. Ou seja, ela quer comprar para não ficar a dever nada a ninguém. Não há pessoas assim? não. Há pessoas assim, que não aceitam nada de ninguém, preferem comprar para não ficarem a dever. Ver. Verdade. Segundo aspecto, porque apesar de ser dado por Deus gratuitamente a fé, ela tem que dar algo. Ela tem que dar algo em troca, algo que para ela é muito precioso. Então, é tão precioso que parece que ela precisa de comprar. Já vos aconteceu verem uma coisa que vocês gostam muito, mas aquilo é caro? Uhum. Então vocês têm que fazer uma escolha. Ou têm que largar o vosso dinheiro para ficar com aquilo que vocês gostam, ou então não ficam com aquilo que vocês gostam. Já vos aconteceu? Muita vez. Muita vez. Assim está com Laodiceia. Ela precisa, aquilo é tão precioso para ela, que ela tem que dar algo em troca, algo que para ela é muito precioso. E sabem o que é? É o seu orgulho, a sua justiça própria, a sua incredulidade, que ela precisa reconhecer que tem, mas que ela tem que entregar. Ou seja, a Laodiceia tem que se submeter. Sabem que nós temos isto, deixem-me fazer aqui um parênteses, nós temos isto no exemplo de Caim e Abel. Caim era cheio de justiça própria. Ele achava que Deus só poderia aceitá-lo se ele fizesse alguma coisa. Ele tinha que trazer as obras dele, o esforço do trabalho dele. Abel não. Abel sabia, eu não tenho nada de bom para dar ao Senhor. A única coisa que eu posso entregar, que eu não tenho, é Cristo, o Cordeiro. É o único que me pode salvar. Então temos aqui o Caim como salvação pelas obras, por aquilo que ele achava que fazia, que tinha que fazer, para Deus o aceitar, para Deus o perdoar, e Abel, que via que não tinha justiça nenhuma para dar à lei, mas que Cristo, o Cordeiro, era a sua justiça. Abel foi justificado pela fé no Cordeiro e Caim não. Entendem, irmãos? E vou um pouco mais longe. Prestem atenção, nós já estamos a terminar. Agora, no fim, vou só introduzir aqui um aspecto. No fim, nós sabemos que, e já está a começar a ser feitas todas as diligências neste sentido, não só na América, mas particularmente aqui na Europa e na Índia, etc. O parar tudo ao domingo. Sabem o que é isto? O decreto dominical. Está se O formando decreto, a mini... imagem. É. o decreto dominical é uma tentativa de salvação pelas obras. Obras. Olha. O que é que eles pensam? Nós temos que fazer alguma coisa, parar um dia por semana para salvar a humanidade. Salvação pelas obras. O domingo não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de salvação pelas obras. Mas existe neste mundo um pequeno rebanho que sabe e crê que não há nada que nós possamos fazer para salvar a humanidade. Apenas a fé na palavra. E a palavra é Cristo.
E esses guardam o sábado. É o sinal que eles reconhecem que naquele dia eles precisam não fazer nada, parar. Mas a mente tem que estar cheia da palavra. E o Senhor vai fazer. Amém. Só foi um pequeno parênteses. Domingo, tentativa de salvação pelas obras. Sábado, sinal da justificação pela fé. Vamos concluir nas meditações matinais Maravilhosa Graça. Diz-nos o seguinte: onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé. A fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé, o coração é renovado à imagem de... Pode passar o slide, por favor? O coração é, enfim, à imagem de Deus. E o coração, em seu estado irregenerado, não era sujeito à lei de Deus. Agora se deleita em seus santos preceitos, exclamando com o salmista: oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmo 119, 97. Se é meditação, irmãos, onde é que ela está? Onde é que está a lei? Eu só posso meditar naquilo que está na minha mente. Naquilo que está na minha mente. E cumpre-se a justiça da lei em nós. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que é fé em Jesus? Segundo este texto, reflitam nisto. A fé de Jesus é submissão à vontade de Deus, ou seja, a lei do Espírito da vida me livra da lei do pecado e da morte. É as afeições concentradas em Cristo, é o coração rendido a Jesus. Amém. Ou seja, não se faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E o que é que o Senhor quer? Eu tenho que saber o que é que Ele quer e isso está na palavra. Exato. Irmãos, isto é o que Satanás não quer que nós saibamos. Porque isto é ter a fé de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Pai que estás nos altos dos céus. Nós agradecemos muito porque a pouco e pouco o Senhor nos está a trazer a luz acerca do que é que significa ter a mesma fé que Jesus tinha. Jesus acreditava no que estava escrito, por isso ele dizia a cada instante que era tentado, está escrito. Que o Senhor nos ajude a proceder da mesma forma. Nós vamos aprender como fazer isso, na prática, na nossa vida do dia a dia, na família, no trabalho, na igreja. Só assim é que o Senhor nos vai transformar, como nós acabamos de ler, o nosso coração que é irregenerado num coração submisso. Ajuda-nos, ó Pai, a não faltar esta semana para podermos estar na posse deste poder, este poder que a sua palavra tem. Obrigada por ter estado connosco, Senhor. Obrigada por nos ter ensinado. Obrigada porque o Senhor nos ama e ainda nos está falando ao coração e à mente. O resto é com o Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Amém, Santo Deus. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem. Eu gostaria de alguém para fazer mais uma oração e depois a Giovana vai fazer a oração cantada. Alguém poderia fazer a oração para nós? Eu faço. Irmã Cláudia, muito obrigada. A irmã Cláudia faz mais uma oração, depois a irmã Giovana faz a oração cantada. Oremos, então. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por nos trazer a mensagem que Tu quer falar aos nossos corações através da irmã Belinha. Se eu posso estar com todos aqui presentes, Pai. Esteja na vida da irmã Belinha, com seus familiares, esteja na vida de cada um aqui representando as suas famílias, aqueles que vão entrar, Senhor, aqueles que vão ouvir, aqueles que ainda vão sentir, Senhor, através da Tua palavra, que Tu está nos ensinando, Senhor. Que Tu nos ama, Tu quer nos exortar, nos ensinar, para que possamos ser bons alunos aplicados na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a abrir nessa semana nossa mente, para nos dar os discernimentos, para que não fique nenhuma nuvem pairando sobre nossa cabeça, nos atrapalhando de entender a Tua palavra. Obrigado pela mensagem, pela mensageira. Dai-nos a Tua paz esse dia. Guia-nos, Senhor, através de Cristo, nosso Senhor e Salvador, através do Seu Santo Espírito, Pai. Não temos mérito nenhum, Pai, mas é os méritos do Teu Filho, Senhor, que precisamos apresentar a Ti como aprendemos hoje. Obrigado, Pai, mais um dia, mais uma manhã. O Senhor nos levantou, nos acordou, nos deu vida, que essa vida só pode vir de Ti, Senhor, mas ninguém pode nos dar a vida. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, já nos deu e tem muito mais a nos oferecer, que possamos, Senhor, te obedecer pelo amor ao Teu Filho, para se achegar a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Ele tem um plano especial na vida de cada um dos seus filhos. Ele não quer que nós nos percamos. De Amém. todas as formas, de todas as maneiras, Ele nos busca. E louvado seja Ele. Eu, enquanto estava falando a mensagem, veio vários hinos na minha mente, mas só um que ficou. E este um vou louvar ao meu Deus, que seja para a honra e glória dele. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora possais sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais
por um pouco, contristados com várias tentações, para que aprovada vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e aprovado pelo fogo, se ache o glorioso na revelação de Jesus Cristo, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para salvação. 1 Pedro 1, versos 5 a 7. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada, Giovana, pelo louvor. É uma delícia a gente estar aqui nessa sala. Deixa eu abrir minha câmera, né, Belinha? Chegou o momento agora, pessoal, de nós termos as nossas considerações. Este é o momento em que você pode trazer aqui, né, uma pergunta, você pode trazer aqui um texto do Espírito de Profecia, um texto da Bíblia. Então, para você estar participando, basta você ir na barrinha, né? Você pode clicar lá nas reações, lá vai aparecer a sua mãozinha, uma mãozinha. Você pode então clicar, levantar a mão, ou também, se não souber, não tem problema, você pode clicar no microfone e aqui fazer a sua consideração. Eu sei que a minha amiga Aurenice anotou um tanto de coisa lá. Aure, vamos fazer um bate-bola hoje nós duas aqui. Fala pra gente aí o que você que chamou mais atenção nessa mensagem. Olha, o que chamou mais atenção tudo, né? Mas foi uma resposta realmente de um questionamento que eu estava com ele. Ontem mesmo, um rapaz na internet, um influencer, falou das igrejas que ele não pisaria. E ele falou que ele jamais pisaria na igreja adventista. Ele falou um monte de lista de igreja que ele não iria. Aí, irmãos, meu sangue ferveu, sabe? Eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que a gente pode responder para uma criatura dessa? E ele falou que não pisa na igreja adventista porque a gente só fala da Ellen White, que a Ellen White é a nossa Bíblia, né? Os livros é essa confusão que eles fazem, né? E muitos irmãos falando um monte de coisa. E eu falei assim, eu comecei a orar, falei, Senhor, o que a gente pode responder para uma pessoa dessa? E eu falei com ela, a minha carne está querendo falar um monte de coisa, mas eu quero que o Espírito fale. É o Espírito que tem que falar. E aí o Espírito Santo falou comigo, você tem que usar a palavra. Você tem que usar a palavra. É o que a Belinha falou hoje. Nossa, e aí eu lembrei daquele versículo, olha só como o Espírito Santo faz a gente lembrar. De tudo que a gente tem que fazer, é temer a Deus e guardar seus mandamentos. É o dever de todo homem. Pronto, a palavra e a fé, né? A fé, a gente tem que. A palavra de Deus fala assim: quando Jesus voltar, por acaso haverá fé na terra? A gente precisa ter fé. E eu gostei dessa explicação, como que a gente compra, né? Lá de Sé tem que comprar roupa, comida, bebida, e é o orgulho. Eu pensei assim, eu não sou orgulhosa, mas o Espírito Santo falou assim, pensa bem se você não é mesmo. Até a gente pensa assim, a gente sabe tudo de Bíblia, de profecia, então a gente fica assim, num orgulho espiritual, né? Achando que a gente é melhor. Mas nós somos orgulhosos sim, infelizmente, e por isso a gente precisa comprar, entregar nosso orgulho e comprar de Deus as vestes, o leite, a alimentação, tudo que é a palavra de Deus, pedir para aumentar a nossa fé. Então, se a mensagem foi poderosíssima hoje, como foi ontem, amanhã também vai ser, e foi isso que mais me tocou, porque Deus complementou o que eu comecei a viver ontem, né? Sobre ter a palavra, ter a fé em Jesus.
fé em Jesus, a fé de Jesus, né? Também. É isso, Elô. Amém, Aure, muito Obrigada, bom. Belinha. As considerações aqui. E, pessoal, a Belinha vai estar conosco, então, durante toda essa semana, né? Até sexta-feira. E nós estamos vendo aqui assuntos, né? Como diz a Belinha, não são assuntos novos, né, Belinha? Mas são os pontos que estão deixando de ser observados. Eu gostei muito, Belinha, quando você falou assim: olha, as palavras elas têm que ser lidas assim cautelosamente, né? Porque às vezes uma única palavra vai fazer toda a diferença para o nosso entendimento. Então, esta semana, pessoal, vocês não podem perder e vocês têm que convidar os seus amigos, aqueles que não puderem estar na sala, compartilha o link, né? Eu estava aqui olhando agora aqui no YouTube a mensagem de ontem, né? Nós já tivemos aqui 141 visualizações, mas pode ter muito mais. Se você compartilhar o link para que outras pessoas possam entender esse assunto que é tão urgente, tão necessário, né? Porque nós vamos precisar de uma fé inabalável, né, Belinha? Inabalável. Se eu não construir isso hoje, como que eu vou ter fé na hora que eu for denunciada pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelo meu marido? Como que eu vou ter fé naquele momento em que eu não posso entrar no sacolão, na padaria, no supermercado, na farmácia, que eu não puder comprar o remédio? Como é que eu vou ter fé nesse momento se eu não aprendi a ter fé agora, né? Então, essa semana um teologano estava conversando comigo e ele me disse: ah, irmã, ore por mim, porque eu ainda não consegui o dinheiro e tal. E aí eu falei com ele exatamente sobre esse assunto, sobre a fé. Eu falei assim: olha, se você não tiver fé hoje, em tempos de bonança, como é que você vai ajudar as ovelhas de Jesus Cristo a ter fé? Então, você tem que ter fé hoje. A Bíblia fala que Deus é dono da prata e do ouro, e, né, você tem que crer que Deus que vai prover, né? Ele fala: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, que as outras coisas você serão acrescentadas. Então, nós temos que desenvolver uma fé, é hoje. É hoje que é o nosso momento. Belinha, pode abrir o microfone. Obrigada, Elo. O que eu ia dizer é assim: nós falamos, e realmente é verdade o que estás a dizer, falamos muito a questão da necessidade de ter fé, e não só nós, as outras igrejas também falam da necessidade de ter fé, temos que ter fé. Mas fé em quê? Fé em quê? A nossa fé, ela tem um alicerce, ela tem um fundamento, e o fundamento é o que está escrito. Então, para eu ter fé, eu preciso de conhecer o que está escrito e apoderar-me do que está escrito para mim. Percebem, irmãos? Então, a base da nossa fé é o que está escrito, é a palavra de Deus. Se eu, na hora de um problema que eu tenho, eu não tiver uma palavra de Deus, uma promessa que sirva de base à minha fé, eu não tenho fé. Vou dar um exemplo. Nós vamos trabalhar isto nos outros dias desta semana. Mas vou dar um exemplo. Acontece aqui uma situação qualquer e eu estou cheia de medo. E nós dizemos: mas tens que ter fé. Mas fé em quê? Se eu tenho medo, eu tenho que ter fé em quê para não ter medo? Tem que ser uma palavra. E eu tenho que estar na posse dessa palavra. Por exemplo, Isaías 41, por exemplo, isto é apenas um exemplo. O que é que diz Isaías 41? Vamos lá ver. Nós já devíamos saber de cor. Para que, quando viesse uma situação de medo, eu pudesse estar na posse deste texto. Isaías 41:10 diz o quê? Não temas, porque eu estou contigo. Amém. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus.
Então, irmãos, quando eu estou com medo, eu tenho que ter este verso aonde? Na minha boca e no meu coração. E tenho que o citar, tenho que o repetir. Amém. Percebem, irmãos? Isto é que é fé. Não é só acreditar que Deus vai fazer. Não, eu tenho que ter o está escrito, como Jesus fazia. Então eu vou repetir, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te fortaleço e te sustento com a minha mão direita. E vou repetir isto, vou repetir, e o medo vai embora, porque não é por mim, é a palavra é que vai expulsar Satanás. E é Amém. esta prática, irmãos, que nós ainda não aprendemos a exercitar. É isto, este poder da palavra que Satanás nos roubou. Verdade. Ele roubou. Verdade, Belinha. E a palavra, quando nós estamos de posse desta palavra, quem é que está conosco? É Cristo, porque Cristo é que é a palavra. É Cristo que tem poder para expulsar Satanás. Não sou eu. É a palavra em mim. Percebem, irmãos? Nós vamos trabalhar muito um texto que nós conhecemos bem, que tem duas coisas. Eu não quero avançar muito, senão vou falar Hein, da Belinha? mensagem. Sim. Às vezes eu vejo as pessoas falando que para mim é novo. Eu, quando vi você, Deus te deu a mensagem para você trazer na sala de consagração, que falou das virgens, como eu entendi espiritualmente, como que minha mente se abriu, como que eu fiquei encantada com a palavra, que a gente não enxerga. Ela está ali, você está lendo e você não enxerga. É muito espiritual. A letra está ali, mas a letra mata. E quando eu Exato. vejo pessoas falando que nós temos que comer a carne de Cristo, beber o sangue, eu não entendia, eu não compreendia. Hoje eu entendo que a palavra alimenta. Teve uma pregação do irmão aqui na igreja, que o irmão Roberto Feliz estava envolvido na vigília, mas aí eu fui no culto de manhã, o irmão pregou sobre Deus. Eu saí tão alimentada da igreja, irmãos, que eu fiz a mesma coisa que a gente sempre está copiando, né? Nós copiamos muito, isso é bom, se for copiar coisa boa, né? E eu copiei, e eu senti a presença de Deus quando eu abracei uma pessoa na rua, e a pessoa chorou tanto, e falou assim, como eu precisava desse abraço. Aí eu expliquei por que eu abracei. Ela falou que tinha ido para tomar um de jejum com uma amiga que tinha feito aniversário, e eu achei aquilo bonito, pedi um abraço, ela no ponto. E ela chorou depois. Como a gente tem que largar o orgulho, né? Que a gente tem um preconceito do medo, orgulho, achar com medo do não, de dar um carinho, um afeto a alguém, e aquilo que aquela pessoa está precisando é desse carinho, é desse afeto, e a gente se coloca numa posição de orgulho, de medo, né? Se a pessoa vai rejeitar ou a palavra ou um abraço. Então, a gente tem que quebrar barreiras, né? E é isso, a carne é a palavra, o sangue é ser alimentado por Deus, né? Temos que ser alimentados por Jesus. Pode falar. Vou dar só mais um exemplo, que o nosso tempo já está chegado ao fim, mas um outro exemplo. Irmãos, prestem atenção, a minha mente, não digo todos, mas a minha mente não foi formatada para isto. Não foi. Não sei se a vossa foi, mas a minha não foi. A minha não foi. E então, o que é que acontece? Mesmo nas nossas orações, irmãos, se nós ouvirmos as palavras que nós dizemos, nós vamos ver que estamos a orar de forma completamente incrédula. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo, desculpem-me, mas isto é para nós aprendermos. Quando nós ouvimos orações assim, ó Senhor, que o Senhor possa estar conosco. Irmãos, o que é que ele já disse? O que é que ele já disse? Eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, irmãos. Como é que nós podemos estar a orar para que ele fique conosco, que tu possas, ainda por cima que tu possas, como se ele não pudesse? Eu já estou muito incomodada há muito tempo que esse possa. Não é só você falou agora, não. Há muito tempo eu estou incomodada que esse possa.
Então, irmãos, reparem isto. Deus está a dizer, mas tu não acreditas no que eu digo? Já está escrito, eu já deixei escrito que eu estou convosco. Amém. Glória a Então, Deus. não podemos, irmãos, é a nossa incredulidade. E foi por causa da incredulidade que o Israel antigo não entrou na Canaã. Cuidado, porque pode ser pela mesma incredulidade que nós não entramos na Canaã. Irmãos, isto é muito sério e nós temos que aprender a ouvir-nos pronto, é isso, Laodiceia, o Satanás roubou dela este poder da mensagem. E nós falamos a palavra, mas é palavra só, palavra morta, não é o espírito. Então, que nós possamos, esta semana, pelo menos, refletir nestas coisas. Por isso é que eu falo isto devagarinho e levo a pouco e pouco, porque é o que eu entendi. Percebem? Esta mensagem, acima de tudo, foi para mim. Eu preciso de entender as coisas, como é que podemos ter vitória sobre o Amém. pecado, como alcançar a vitória. Desculpem, já falei Glória a demais. Deus. Amém, Nossa, glória a Deus, pessoal. Então, hoje o Espírito Santo já trouxe o pão quentinho do céu e já está nos alimentar. Belinha, eu tenho alguns estudos bíblicos e os meus alunos, eles reclamam, né, que eles não conseguem ter uma mente retentiva. E eu ensinei para os meus alunos que eles têm que escrever um verso e colocar dentro do bolso. E ali, eles, durante o dia, eles vão pegar aquele pedacinho de papel com aquele versículo que eles escreveram e aí eles têm que repetir esse verso. E quando eles escolhem um verso, eles têm que me contar o que eles entenderam daquele verso. E tem sido uma bênção, né, para os alunos, porque muitos não conseguem mais, né, devido a vários problemas, a não gravar mais ali as porções. Então, essa tem sido a minha orientação. E você que está aqui na sala, que está aí no YouTube, que também não tem uma mente retentiva, né? Anote essas porções, escreva e durante o dia você vai lendo, que o Espírito Santo vai gravando na sua mente. Sábado eu estive numa igreja que também eu achei muito legal a dinâmica deles. Quando eles terminam a escola sabatina, toda a igreja repete o verso áureo da lição. Então, e chega no 13º sábado, os irmãos que decoraram, né, os versos do trimestre, eles vão lá na frente e recitam todos os versículos. E uma irmã, ela estava contando que como que ela conseguiu gravar os 13 versículos, né? Todos os dias ela estudava a lição pela manhã e ela saía de casa repetindo aquele verso. Quando ela chegava no trabalho, ela já tinha decorado. E ela repetia do sábado que eu tinha passado e o atual. E aí, no caminho, ela ia repetindo todos os versos para ela não esquecer. Então, é isso que Deus quer, que a gente guarde essas porções na nossa mente e no nosso coração. Pode falar, Belinha. Desculpa, foi muito bom esse exemplo que tu deste, é mesmo assim como estás a dizer. Mas eu gostava só de acrescentar uma coisa, irmãos. Lembremo-nos, eu sei que nós só temos 1 minuto, eu não vou demorar mais tempo. Lembremo-nos que Satanás é um mentiroso. E ele tem-nos mentido a cada instante. E o problema é que nós temos acreditado. Quando nós dizemos, desculpa usar a tua frase, Elo, mas quando nós dizemos que nós não temos uma mente retentiva, é mentira. É mentira. Porquê que eu digo que é mentira? Porque Deus diz. E onde é que ele diz isso? Em 1 Coríntios 2,16, na última parte, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Amém. Nós temos a mente de Cristo. E como é que era a glória mente a de Cristo? Deus. Glória a Era Deus. retentiva. Então eu tenho que depositar fé não nas palavras da serpente, que é um mentiroso, mas nesta palavra de Cristo e dizer alto e bom som: eu tenho a mente de Cristo. Porque Deus é que está a dizer, Ele não mente.
E eu creio na palavra de Deus. Então, Amém. nós todos temos que dizer isto. Eu tenho a mente de Cristo porque o Senhor está a dizer. Ele é que me conhece, foi Ele que me fez. Percebes, Elô? Então, a pouco e pouco nós começamos a perceber que, afinal de contas, nós temos acreditado em muitas mentiras de Satanás. Sem querer. Verdade, E Deus está-nos a trazer esta consciência hoje. E isso é muito verdade, bom. verdade. Elô, eu posso falar, Elô, um pouquinho? Pode sim, fica à vontade. O que a Belinha está falando aí é o próprio Senhor Jesus Cristo falando através dela para nós. Eu estou todo arrepiado aqui da ponta dos pés ao último fio de cabelo da minha vida aqui. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Deus seja louvado Oh, primeiramente meu para Deus. Deus, pela boca da serva, que ele é o Verdade. instrumento A usado para a mensageira. gente poder. Quer falar, Claudinha? Não, eu só estou Desculpa, falando me aqui. perdi. Eu vi que meu microfone estava Ah, aberto. Desculpa, Roberto. não, não, que isso, não tem problema não. Então, hoje, nós fomos educados para poder ficar crendo no pecado e gostando do pecado, e nesse mundo, e não acreditando nessa palavra. Essa palavra que está hoje para nós é o próprio Cristo encarnado. É a própria palavra que falou assim: haja luz, e você vê a luz aqui. Ela é verdade. O próprio Cristo falou assim: ó, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando ela está falando aí, ó, não temas, é para você não ter medo, e o medo vai embora mesmo, porque a palavra de Deus tem poder para purificar e tirar. Amém. Quando Amém. ela falou que nós temos a mente de Cristo, a gente não crê, a gente não tem fé. E ele mesmo falou: quando eu voltar à Terra, terá fé neste mundo. Por quê? Porque a gente não está com fé. Até nós, na verdade, presente, muitas das vezes, devido a algumas circunstâncias, a gente não tem fé e fala: não, pode cair 10 mil ao meu lado, 1000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E você tem que se apoderar dessas mais de 2000 promessas que tem na palavra de Deus, mas é muito mais do que 2000 promessas. O irmão falou, eu não lembro quem, falou que não, o irmão falou que é mais de 40.000, e eu creio que é muito mais, é infinitas promessas de Deus para a nossa vida. Então, ele quer descauterizar tudo isso, toda essa educação. Moisés, ele teve que ficar com mais 40 anos no deserto para ele descauterizar de tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, para poder não querer realmente ser libertador, que Satanás já sabia que ele estaria ali com algum propósito. Então, Deus é maior. Então, tudo que a Belinha falou aí, no sentido, e outras pessoas aqui mais também, que eu vi a hora que eu entrei, é o Jesus falando conosco para a gente nos alertar, para a gente se preparar realmente, porque vai haver angústia a qual nunca houve nação nessa terra. Então, a nossa fé ela tem que ser inabalável, e que nada e ninguém peça a nossa adoração. Ainda que a circunstância seja totalmente desfavorável, você tem que colocar em prática. E a questão do verso para memorizar, são versos que a gente tem que colocar na mente, cauterizar e ficar. Isaías 41 é uma coisa assim fabulosa, espetacular, é promessa que ele está dando, porque a única coisa que nós vamos ter para se apegar é a palavra. A Bíblia, a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que está na sua mão é o próprio Cristo ali. Quando você abre a palavra, é Ele falando com você. É isso que tem que ter a fé de cada um de nós, porque para a gente não vacilar, sabe? Porque Amém. o que ela falou aí agora foi o poder do Senhor falando conosco. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Receba. Obrigada, Roberto. Muito obrigado, né? Cada consideração aqui é muito importante. Ô, Giovana, eu vi que você estava com a mãozinha levantada. Então, eu ia falar mesmo. Eu ia falar depois que eu cantei, mas eu dei um vacilo, não consegui. Graças a Deus, essa sala é uma sala bem ativa, as pessoas estão bem atentas, e eu agradeço e louvo a Deus também pela a irmã Belinha, que ela falou ali, realmente é comprovado. Deus, ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, ele já deixou tudo pronto para nós. A salvação é uma coisa assim que tá tudo assim, é como se fosse uma mãe, sabe? Ela mastiga tudo, ela amassa tudo, aquela papinha, e dá na boca do neném só para ele engolir, porque ele não tem dente suficiente para mastigar.
Isso foi o que Jesus fez por nós. Ele já fez tudo, preparou tudo. Só temos que agora tomar posse da nossa fé. Pela fé, tomar posse das bênçãos que Ele nos deu. E eu queria falar a respeito dos versos, como você estava mencionando aí. Não sei se vocês perceberam este louvor que eu cantei. É somente um verso que está lá em 1 Pedro 1, do 5 ao 7. É cantado. E o louvor é uma forma de decorar. E nós estamos nesse projeto de cantar versos da Bíblia. São 50 versos que Ellen White teve em visão. E nós estamos aí, com a graça de Deus, cantando os versos para decorar. Isso vai facilitar não só crianças, jovens, idosos, pessoas que não sabem ler, cultos, incultos, a todos. Que Deus possa ajudar. E eu estou aqui orando, pedindo a Deus que Ele me dê um dia mais para isso. É isso a minha consideração. Amém, Giovana. Nossa, que bacana, né? Ela nos lembrar aqui, né, que tem na internet, pessoal, vocês encontram, né, versos cantados, né, que vão ajudar a vocês a memorizar os versos da Bíblia. Belinha, faça então as suas considerações finais, né, para a gente então encerrar. Sim, isto realmente é um assunto que nos leva a ter sempre alguma coisa. Nós estamos em Laodiceia, mas nós temos que dar um passo atrás, reconhecer a nossa incredulidade, o nosso orgulho, a nossa justiça própria, pedir perdão e voltar para Filadélfia. E Filadélfia, Deus diz a Filadélfia em Apocalipse 3, versículo 11, ele diz assim: venho sem demora, guarda o que tens. E nós sabemos que nos vão tirar praticamente tudo, como aconteceu com Jó. Vão tirar tudo. Mas Deus diz, guarda o que tens. E o que é que eu tenho? O versículo 10 diz o que é que eu tenho. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Então, Amém. O que é que nós precisamos guardar, irmãos? É a palavra. Porque eu guardei ou escondi a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Irmãos, a palavra guardada na nossa mente, eu gosto mais da mente, guardada é na mente, também é no coração. Mas, irmãos, precisamos fazer isso. E aquilo que a Elô disse há pouco, de dizeres aos teus alunos para escreverem um verso e ao longo do dia irem decorando esse verso, para ele ficar na memória, é muito importante. Vamos falar nisto esta semana, ainda mais vezes, e vamos repetir para que isto fique gravado, porque eu sei que a nossa mente não foi formatada nesse sentido, mas Deus está a fazer aqui um reset, não é? Está a fazer aqui uma hemodiálise, tirando a velha perspectiva das coisas e trazendo-nos uma nova. Guardemos a palavra na nossa mente para não pecarmos e o Senhor nos guardará na hora da tentação. Era só isto. Amém. Que Deus seja louvado, pessoal. Tá simplesmente maravilhoso, né, participar desses assuntos. Eu sei que você gostaria de trazer aqui a sua consideração, mas nós temos que encerrar, porque lá em Portugal o horário já é avançado. Daqui a pouquinho a Belinha já tem que fazer o